Glória a Deus. Salve a amada igreja na santa paz do Senhor Jesus. Por gentileza, igreja, abra sua Bíblia no Salmo 91. Glória a Deus. Salmo 91, versos 1. Glória a Deus. Você tem dado ouvido ao Espírito Santo? Glória a Deus. Verdadeiramente, amados, bom é Deus para com Israel e para com os limpos de coração. Como estás o teu coração? Teu coração está limpo? Teu coração está limpo, igreja? Deus é bom, verdadeiramente o Senhor é para com Israel e para com os limpos de quê? Coração. Deus é misericordioso para com todos, mas Ele é bom para com Israel e para com os limpos de coração. Os de coração puro, os de coração limpo. Teu coração nessa noite está limpo ou tem alguma perturbação nele? Tem alguma tristeza nele? Tem alguma angústia no teu coração? Teu coração está limpo? O teu coração precisa estar limpo. O meu coração precisa estar limpo. O nosso coração precisa estar limpo, porque Deus é bom para os limpos de coração. Seu coração está limpo, vai receber de Deus hoje à noite, já recebeu. Mas se seu coração não está limpo, limpe teu coração. A vingança pertence a quem, igreja? A vingança pertence a quem? Não, a vingança pertence a Deus. Se teu coração está limpo, mesmo você sendo atacado, ofendido, machucado, fique em paz, porque a vingança pertence a Ele. Se tiver de se vingar de você, por você, não será você que vai se vingar de alguém, jamais. Mas Deus fará vingança por ti. Descanse o coração no Senhor. Salmo 91. Vamos lá. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus, em quem confio. Certamente Ele te livrará. Certamente Ele te livrará do laço, da peste, e Ele te cobrirá com as suas, e debaixo de tuas asas estarás. A sua fidelidade será o teu escudo protetor. Não temerás o terror, nem a seta que voa de dia, nem a peste que anda, nem a praga que destrói ao meio-dia. Versos 9. Se fizeres do Senhor o teu refúgio, e do Altíssimo a tua habitação, nenhum mal te sucederá, e nem praga alguma chegará à tua. Repete o 9. Se fizeres do Senhor o teu refúgio, e do Altíssimo a tua habitação, nenhum mal te sucederá, e nem praga alguma chegará à tua. Onde é a tua habitação, igreja? Onde é a tua habitação, igreja? Onde tu tens habitado? Só nessa terra aqui mesmo, é? Se fizer do Altíssimo a tua. Nós habitamos nessa terra. Nós somos dessa terra mesmo. Sim ou não? Glória a Deus. Amado, esse salmo é um salmo poderoso, mas para quem pratica. Esse salmo é um salmo poderoso, mas para quem vive. Esse salmo é um salmo poderoso, mas para quem acredita, para quem crê. Nesse salmo está falando de pragas, irmão. Praga que assola o quê? Peste que anda o quê? Mortandade.
seta, só coisa o quê? Coisa ruim, irmão. Que pragas são essas? Que pestes são essas? Que setas são essas? Está onde? Está solto no mundo, no nosso meio. Peste, irmão, doenças, peste, enfermidades, de tudo e qualquer tipo, seta, dado, praga, tudo coisa o quê? Maligna. Está solto aonde? No mundo. Porque muitas das vezes nós vimos um ao outro com semblante caído, que nem o apóstolo falava aí há pouco. Porque muitas das vezes nós não temos força para orar, para buscar a Deus, para vir para o culto. Porque muitas das vezes nós não temos força, já está na igreja, está no culto, mas não tem força para buscar o milagre. Não tem força para buscar o Espírito Santo dentro da igreja já. Porque foi atacado, porque foi atingido por uma dessas pragas, porque foi atingido por uma dessas setas, por uma dessas mortandades, porque não pega firme com Jesus, porque está sendo tocado por essas coisas. Mas a Bíblia fala: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Tem um que? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansará de quem? A sombra do Onipotente descansará. E por quê? A maioria das vezes somos atacados e atingidos por essas pestes. E o pior de ser atacado e atingido é permanecer com a peste no corpo. Doença, cansaço que lhe fadiga, lhe deixa lerdo, lhe deixa desanimado. Não é nem ser atacado, não é nem ser tocado, é você aceitar no seu corpo, é você aceitar a peste no seu corpo, a praga no seu corpo, a tristeza enviada por esses espíritos malignos. Você pode até ser atingido, Deus pode até permitir que você seja atingido, mas você não deve aceitar. Porque se você aceitar, você fica pesado. Se você aceitar, você fica carregado. Se você aceitar, você fica dominado. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Esconderijo do Altíssimo, irmão, onde é isso? Onde é esse lugar? Onde é o esconderijo do Altíssimo? É um lugar secreto? É um lugar difícil de se encontrar? É um lugar difícil de se achar? Você achou o esconderijo do Altíssimo? E onde é o esconderijo do Altíssimo? Hã? Você achou o esconderijo do Altíssimo? Agora eu pergunto, você está lá no esconderijo do Altíssimo? Você está lá descansando à sombra do Onipotente? Mesmo em meio às guerras, você consegue estar descansando? Você tem descanso, a sua alma tem descanso. Em meio às provações que tu passa, que eu passo, a nossa alma tem descanso. Nós podemos estar em guerra, nós podemos estar sendo afligidos, nós podemos estar passando por grandes lutas, problemas, mas a nossa alma, se nós estamos no esconderijo do Altíssimo, a nossa alma tem descanso. A nossa alma não se desespera em meio a essas pragas, em meio a essas pestes. Até se for permitido você ser atingido, as vossas almas precisam de descanso, irmão. Mas muito está com a alma agoniada, a alma aflita. O esconderijo do Altíssimo, onde você precisa estar, é na presença de Deus.
O esconderijo do Altíssimo é a presença de Deus. Continuamente devemos estar na presença de Deus. O dia todo precisamos estar no esconderijo do Altíssimo. Não só quando vem para o culto, mas o dia todo precisamos estar na presença de Deus, dia e noite, noite e dia, irmão. Mas muitos dias eu estou no esconderijo do Altíssimo. Porém, está mesmo? O povo, em sua grande massa, não estão no esconderijo do Altíssimo. O povo estão se afastando de Jesus Cristo, estão se esfriando, mas está dizendo que está na presença, está dizendo que está no esconderijo. Quando ela vem para a presença de Deus, ela sente alívio. Quando ela vem para a presença de Deus, ela sente descanso na alma, ela sente paz. Eu falo na igreja, quando vem conosco congregar, mesmo estando no meio das guerras, sente paz. Mas quando sai da igreja lá para fora, a peste ataca, a praga ataca, a mortandade ataca, espíritos. E aí aquilo que você estava sentindo dentro da igreja, lá fora já não sente mais. Lá fora já não sente mais. Perde tudo. E a alma se desespera. E a alma fica cansada, abatida. Você fica angustiada, sem saber mais o que fazer. Às vezes não lembra nem mais da palavra que foi pregada, da orientação que foi passada. E quando nós ficamos com o semblante abatido e caído, nós estamos dizendo que estamos aceitando essa peste, aceitando essa praga, aceitando esses demônios malditos. Mas o Senhor não preparou nada disso para você. O Senhor está te olhando, vendo a tua resistência, a tua força, e tu está sem força. Vamos dizer nós, que eu estou me incluindo bastante agora. Vamos dizer nós, ficamos sem força de pelejar e de voltar à presença do Altíssimo, e de voltar ao esconderijo do Altíssimo. O Senhor tem falado poderosamente, mas as pessoas não têm aceitado Jesus verdadeiramente dentro do coração. O coração não está limpo para Jesus. O coração não está preparado para Jesus. Aí fica aquela palavra: me adora com os lábios, mas o coração está longe de mim. Me busca com a boca, mas o coração está longe de mim. Não está limpo para comigo. Aí as pestes atacam. Aí as pragas atacam. Jesus já falou comigo e com você milhões de vezes. Milhões de vezes. Eu já aceitei vocês. Me aceitem em vossos corações. Me recebem em vossos corações. Se esconda na minha presença. Habite no meu esconderijo. Fique comigo. Mas muitos não ficam. Deixam. Saiu da igreja. Parece que a presença é só dentro da igreja. É só no culto. O esconderijo do Altíssimo é só dentro da igreja. Dentro da igreja, muitos chegam, e pela misericórdia, os homens de Deus expulsam as pestes, expulsam as pragas, expulsam as doenças, expulsam os demônios. E você se sente leve e em paz. Mas passa poucos dias, nós permitimos que as pestes voltem para nós novamente, que as pragas voltem para nós novamente. Aí a nossa vida fica parecendo um filme. Melhor uma roda gigante que vai, girando, e a cena se repete, e vai se voltando coisa que já aconteceu, acontecendo de novo.
Mas nós temos que dar um basta nisso, irmãos. Nós temos que dar um basta nisso e verdadeiramente habitarmos no esconderijo do Altíssimo. Verdadeiramente, irmãos, aproveitar essa oportunidade que parece ser a última. Parece ser o quê? A última. Os últimos dias, os últimos tempos, as últimas horas, os últimos minutos, os últimos segundos. Despertemos, igreja. Irmãos, se o ambiente aqui estiver pesado, e você der um glória a Deus, o outro dá um glória a Deus, eu der um glória a Deus, cada glória a Deus que a gente der, não precisa fazer oração expulsando o demônio, não. Cada glória a Deus que a gente der, a presença vem mais forte, e os demônios automaticamente, ó, porta o quê? Afora. Também não precisa eu estar obrigando você a dar um glória a Deus. Não. Nós temos que ser espiritual. Nós não somos moradores aonde? Só da terra, não, nós somos do Altíssimo. Nós não somos daqui, não, nós somos do Altíssimo. E pense, até quando você vai ficar aceitando as pestes sobre a tua vida? As pragas sobre a tua vida? Praga. Diabo usa a boca de pessoa para jogar praga em você, para lançar praga em você. E você, em vez de lutar, se levantar, você se entristece e baixa a cabeça. Até quando? Até quando você vai aceitar a aflição de Satanás, os ataques dos demônios contra a tua vida? Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, o quê? Descansará, irmão. Por que não entrega logo a tua vida de vez para Jesus? Por que não se levanta e ergue teu braço e eu quero seguir Jesus hoje? Eu quero aceitar Jesus hoje. Eu quero me converter a Jesus hoje. Eu vou lutar contra essas pragas a partir de hoje. Eu vou me levantar contra essas pestes. E as pestes têm se multiplicado. E as pestes têm se multiplicado. Os espíritos malignos têm agido. Que é tanta doença que eu não sei nem os nomes. Você sabe o nome de todas as doenças que existem? É tanta enfermidade. Agora os demônios estão com as viroses terríveis aí. Que se nós der brecha, irmão, é permitido, Deus permite tocar em nós. E nós der brecha, nós ficamos o tempo todo de virose. Nesses últimos anos, quem foi que não teve uma virose? Hã? Quem foi que não teve? Mas a diferença está em quem vai aceitar ficar com ela. Quem vai aceitar ficar com a peste no corpo, com a praga no corpo. Irmão, o Salmo 91 está falando de peste e de praga que existe, irmão. E nós estamos presenciando essas pestes. Nós estamos presenciando essas pragas, irmãos. Essas enfermidades. É uma flecha atirada, irmão. Tá. E a flecha acerta. E quando acerta, a pessoa fica enferma. Mas até quando vamos aceitar? Porque a palavra diz aqui no versículo de número 3: certamente Ele te livrará. Certamente Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste, o quê? E Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. Promessa, irmão. Promessa. Promessa de Deus. Por mais que tenha peste, por mais que tenha praga, por mais que as setas ataquem, certamente o Senhor te livrará. Certamente o Senhor te livrará. O salmista agora ele afirma, ele fala com convicção, ele fala com certeza: certamente o Senhor te livrará de todo o ataque do inferno,
de todo ataque do mal, de toda peste. Mas você confia nisso? Você confia nessa palavra, que certamente o Senhor teu Deus te livrará, se o teu Deus for esse Deus da Bíblia, se o teu Deus for o Deus Jesus Cristo, o Deus Espírito Santo, certamente Ele te livrará. Ele é o teu Deus. Ele é o Deus em quem tu confia. Ele é o Deus o qual você está escondido na sua presença, no seu esconderijo. É esse Deus. Se não for esse Deus, por que você rejeita Ele? Por que você não quer Ele? Se só Ele tem promessa de livramento para a tua vida. Porque certamente Ele te livrará. Promessa, irmão. Eu sou humano. Eu estou aqui num corpo humano. Estou sujeito a sofrer com essas pestes. Estou sujeito a sofrer com essas pragas. O meu corpo é humano. Não sou um super-homem. O apóstolo não é um super-homem. É um homem de Deus. Mas não somos super-homens. Assim como você. Mas a questão é: se nós formos atacados, você vai deixar essa chaga te matar? Você vai deixar essa ferida te matar? Você vai deixar esse ataque te combater? Ou você vai combater esse ataque que tu sofreu? Ei, soldado, você é soldado de Cristo. Soldado, se seu corpo for atacado, se seu corpo for afligido com uma seta dessa, soldado, você vai contra-atacar? Ou você vai ficar baleado e morrer? Você deve lutar com as armas da fé. Você deve guerrear com as armas da fé. Contra-atacar com as armas da fé. Que fé é essa? Que fé é essa? Você tem fé? Você tem fé? Tem fé, todos nós temos fé. Mas a questão é: você tem usado a tua fé contra as hortas espirituais das trevas, contra a força diabólica, contra as enfermidades e as doenças? Você tem usado a tua fé? Ou você não tem contra-atacado com a tua fé? Eu falo isso por experiência, porque cada fé é diferente, mas todos temos fé. E eu vivi por esses dias esse salmo. Eu fui atacado, irmão, mas eu contra-ataquei usando a fé. Eu não aceitei em meu corpo nenhuma peste. Eu não aceitei no meu corpo nenhuma praga mandada e enviada. Porque quando foi permitido me afligir, eu contra-ataquei. Eu lutei acreditando nesse versículo de número 3. Certamente Ele te livrará do laço e da peste. Como lutar, irmão? Como lutar? É dizer que nem Jesus disse para Satanás: está escrito que o meu corpo não é templo de enfermidade. Está escrito que meu corpo é templo do Espírito Santo. Então eu não aceito em minha vida a virose do inferno. Eu não aceito em minha vida as dores do diabo. E se levantar e dizer: está escrito que Deus é comigo. Está escrito que o Espírito Santo é comigo. Está escrito que certamente o Senhor me livrará da peste. Se levantar, irmão. Se levantar e guerrear, gritar, clamar, orar, buscar, botar a mão, expulsar o mal. Estava conversando ali fora com o obreiro Juraci, e ele contava para mim que sábado ele foi para Jicriçá, para o culto lá em Jicriçá, e ele estava com uma dor. Mas quando chegou lá, ele começou a guerrear. Ele não aceitou, começou a lutar, e a dor desapareceu, a peste caiu por terra e foi embora. Guerreou, contra-atacou, usou a fé.
Mas quanto de nós se faz de vítima? Ai, tá doendo. Eu sei que não é fácil, mas luta, irmão. Luta, irmão, guerreia, usa a fé. Como você vai viver milagres se você não tem usado essa fé que opera milagres? Igual eu estava ontem com 2 irmãos e eu vi um deles dizer assim: esse ano isso acontece. Esse ano isso vai acontecer. Determinou, irmão. Vai acontecer na minha vida. Guerreou, irmão. Não aceitou ficar como está. E você, tem determinado na tua vida mesmo? Todos os dias? Ou a dificuldade que está enfrentando tem pesado na tua cabeça e você tem baixado e morreu fé? E morreu fé. Irmãos, a congregação, a igreja, é lugar, irmão, de nós esquentar um do outro, esquentar a fé um do outro, irmão. É lugar de nós motivar a fé um do outro, irmão. Acender a fé um do outro, irmão. Se tanto eu como você ficar 3, 4, 5, 6 cultos sem vir para a igreja, ó, esfriou. Esfria mesmo, irmão. E o que vai acontecer? As pestes vai montar nas costas, irmão. As pragas vai ser mais fortes, irmão. Os irmãos unidos para congregar, irmão. Tu não sabe o quanto que é poderoso quando nós todos vimos para a igreja buscar a Deus, buscar ao Senhor. Quando nós todos nos unimos no esconderijo do Altíssimo, na presença, tu não sabe o quão maravilhoso é e quanto o céu se alegra. Aí o Senhor fala no versículo 9 para nós, no versos 9 para nós, ó, te dá uma opção, me dá uma opção. Você escolhe se que você aceita se, porque você não é forçado a nada. Mas a sua escolha sim ou não terá consequência. O sim terá consequência positiva, o não terá consequência negativa. Versos 9. Se fizeres do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação, aí nenhum mal te sucederá e nem praga alguma chegará à tua. Para o mal não te suceder e nem praga alguma chegar à tua tenda, o que é que tu tem que fazer? O que é que tu tem que fazer? Fazer do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Onde devemos morar? Onde devemos habitar? Onde devemos nos esconder? No Altíssimo. E fazer dele o quê? O nosso refúgio. Fazer dele o nosso escudo. E aí? Nós temos fazido do Senhor, feito do Senhor o nosso refúgio? Nós temos feito do Senhor o nosso escudo? Tem mesmo? Temos mesmo? Aí eu pergunto, se o Senhor é teu refúgio, se o Altíssimo é a tua morada, está orando? Está orando? Aceitou Jesus no teu coração verdadeiramente? Está buscando a Jesus? Está fazendo boas obras conforme Ele ensinou? Está se arrependendo? Está perdoando? Não é só falar que Ele é meu refúgio. Não é só falar que habito no esconderijo do Altíssimo. É viver isso, é praticar isso. Somos todos falhos, todos temos defeito, mas todos temos capacidade de Deus de buscar o Altíssimo e fazer dele sua morada. Irmão, se Ele mora em vós, se Ele mora em vós, e tu precisa fazer dele a tua morada, você precisa ter Ele dentro de você, irmão. Você precisa habitar com Ele, viver com Ele.
andar com Ele, falar com Ele. Se você fizer isso, irmão, Ele te guardará, Ele certamente te livrará. Eu recebi o livramento do Senhor, irmão. Guerriei na madrugada, contra-ataquei na madrugada, e ao amanhecer a peste bateu em retirada. Jacó guerreou com o anjo a madrugada inteira, mas tomou posse de quê? Para tomar posse da vitória tem que fazer o quê? Guerrear. Para tomar posse da vitória tem que o quê? Guerrear. Para tomar posse da vitória tem o que o quê? Lutar. Está lutando? Jacó lutou com Deus, irmão. E a Bíblia diz que a nossa luta não é contra os irmãos, mas é contra quem? Nosso adversário, irmão. Quem é o nosso adversário? O inimigo de nossas almas. Temos que despertar, temos que acordar e temos que lutar contra ele, irmão. Porque essas pragas, essas pestes são deles. Às vezes Deus permite, sim, mas para ver tua fé, para te provar, para te fazer crescer. Mas em tudo isso temos que lutar, irmão. Temos que despertar, irmão. Quando nós preguei de Criciúma no domingo, uma palavra muito poderosa, no sábado, perdão, uma palavra muito que nós temos que perder para ganhar. Perder para ganhar. Por que isso? Porque, irmão, quando eu largo de estar no esconderijo do Altíssimo para fazer a minha vontade, eu estou perdendo com o Altíssimo. Ou seja, eu estou saindo do esconderijo do Altíssimo para fazer o que? A minha vontade. Então eu o que? Eu perco. Mas quando eu deixo de fazer a minha vontade para fazer a vontade do Altíssimo, eu permaneço aonde? Na presença. Quantas pessoas hoje era para estar neste culto? Quantas pessoas hoje foi tocada pelo Espírito Santo para vir para o culto? Quantas pessoas hoje sentiu o desejo de vir a este lugar? Ó. Mas não. Por quê? Porque apareceu outras propostas para ela. E elas aceitaram o quê? As outras propostas. Então, ganhou aqui na terra e perdeu o quê? No espiritual. Você foi ao contrário. Você projetou em vir, outros nem projetou em vir, mas está aqui. Deixou de fazer a sua vontade para vir estar na presença, no esconderijo de quem? Então você perdeu lá, mas ganhou o quê? Aqui, ganhou com Deus. Então a nossa vida, irmão, nós perde para ganhar, ou ganha para perder. Mas cada vez que eu ganho neste mundo, fazendo a minha vontade ou de outra pessoa, e não a de Deus, eu perco para com Deus. Mas quando eu perco para esse mundo, eu ganho para com quem? Com Deus. Então vamos pensar nisso, em todos os teus compromissos para com Deus, para que nós possamos honrá-lo, para que nós possamos ganhar para com Deus, para que nós possamos estar no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente. E quando o apóstolo fala, irmão, que vê o semblante desanimado, é as guerras, irmão. Sabemos que tem um cansaço físico do trabalho, sabemos, mas nós também entendemos e vemos a parte espiritual, a parte qual as pessoas sofrem o ataque. Mas o porém, irmão, o problema é você aceitar. Torno a frisar, é você aceitar, irmão, e não guerrear, e não lutar. Como vai alcançar a vitória se não lutar, irmão? Como vai alcançar a vitória se não guerrear, irmão? As coisas conquistadas com facilidade, as coisas conquistadas com facilidade,
muitas das vezes se perde rápido. Mas as coisas conquistadas com luta, suor, sacrifício, não se perde rápido. Porque nós damos valor, irmão, ao nosso suor. Quantas vezes você recebeu coisa fácil por uma mão e saiu pela outra? Então precisamos aprender a guerrear, irmão. Aprender a lutar. Como o Juraci ali lutou. Como outros têm lutado. E não aceitarmos, irmão, esses ataques malditos. E não aceitar essas pestes malignas, irmão. A gente está aqui, a gente ora por vocês. A gente determina por vocês. E vamos continuar fazendo isso. Mas também guerreie. Também lute. Também se fortaleça. Também deseja vir para os cultos. Deseja vir buscar a Deus. Deseja estar junto conosco. Está na fé. Não olhe para o problema, irmão. Não olhe para o lado, não olhe para o outro. Olhe para Cristo. E se firme em Jesus. Se firme no Espírito Santo. Se firme em Deus. Porque certamente o Senhor te livrará. Certamente o Senhor te livrará, irmão. Certamente o teu milagre vai acontecer. Certamente tu serás curada. Porque tem muitos que não tiveram essa proteção e já morreram. Já não receberam o livramento. Já se perderam. Mas nós estamos de pé, irmão. Nós estamos o quê? Ainda de pé. Até aqui o Senhor tem nos sustentado, irmão. E vamos crer que Ele vai continuar nos sustentando, irmão. Não aceite. Não aceite. Não aceite, irmão, o mal dominar a sua vida. Não aceite o mal prevalecer sobre você. Fé, fé, fé. Fé no Filho de Deus. Não esfria não. Não se esfrie não. Não pare de cultuar não. Não pare de buscar a Deus não, irmãos. Aconteça o que acontecer, na presença do Senhor eu encontrarei descanso para a minha alma. Eu encontrarei descanso para o meu problema, para a minha luta. Eu alcançarei a minha vitória. É só no esconderijo do Altíssimo, irmão. É só no esconderijo do Altíssimo que conseguimos suportar as adversidades. Mas não aparta o teu coração do Senhor, não. Não aparta o teu coração do Senhor, não. Não aparta o teu coração de Deus, não. Às vezes nós faltamos culto, sim, por uma necessidade ou outra. Mas mesmo assim não é bom. Não é bom, irmão. Não é bom. Você não sabe, irmão, o tanto de demônios que está atacando aí fora, irmão. O tanto de espíritos malignos que estão atacando aí fora, irmão. E nós não percebemos, irmão. Não percebemos. Mas quando chega na igreja, você vê os sinais. Que é verdade uma palavra dessa. Que é verdade uma mensagem dessa. O que está escrito na palavra de Deus. Eu tenho falado com o Espírito Santo. Por que Espírito Santo? Não questionando ele, tá bom? Mas conversando, dialogando com ele. As pessoas não estão lutando. Porque as pessoas não querem ser teu imitador, Jesus. Porque as pessoas não querem te imitar. Aí eu falo nós. Porque nós não queremos te imitar, Senhor. Porque fica olhando um para a vida do outro e ninguém quer imitar Jesus. Entre aspas. Por quê? Não queremos ser imitadores do Mestre. Porque não queremos mais seguir o Mestre. Porque mais não queremos estar convertido ao Senhor Jesus.
Por quê? Queremos nos afastar dele. Não dizemos com as nossas palavras que quer se afastar, mas vemos pelas nossas atitudes, pelos fatos e acontecimentos. Você não é obrigado a seguir o mestre. Eu não sou obrigado a seguir o mestre, mas é uma escolha que cada um faz. E se você fez essa escolha, permaneça com o mestre, honre a ele, glorifique a ele, exalte a ele, aconteça o que acontecer. Viva com ele e para ele. Viva para ele e com ele. Não desanimes, irmãos. Aproveite o quê? O apóstolo falou o quê? Aproveitemos o quê? Tudo nessa terra o quê? Passa. Mas as minhas palavras se cumprirão o quê? Todas. Toda a escritura é divinamente inspirada pelo Espírito. Se cumprirá, irmão. E essa escritura do Salmo 91 está, irmão, se cumprindo a cada dia, porque as pestes estão visíveis, irmão. Ou não tem peste? Peste, você sabe o que eu já falei, doenças, males, pestes. Só quem pode te livrar é quem? E certamente ele o quê? Te livra. Se tu viver, se tu praticar, se tu acreditar, se tu der lugar, se tu lutar, perseverar, guerrear. Jacó lutou com Deus. É mais difícil lutar com Deus ou lutar com os demônios? Hã? Você acha o quê? Lutar com Deus, irmão. Quem quer lutar com Deus? Quem quer lutar contra Deus? Quem quer sair na mão com Deus? Só Jacó. Até aqui eu só vi Jacó. Os demônios, irmão, nós temos autoridade sobre eles. Nós temos autoridade sobre as enfermidades, irmãos, porque Deus nos concedeu. Porque o Senhor Jesus nos concedeu essa autoridade. E por que não usamos dessa autoridade? Estou encerrando. E por que não usamos dessa autoridade, querido? Por que não usamos dessa autoridade? Você tem autoridade. Nós temos autoridade sobre o reino das trevas, irmãos. Nós temos autoridade contra as pestes, enfermidade, praga, irmão. Não temos autoridade contra Deus. Contra Deus não. Não mandamos em Deus, não. Mas muito quer ter autoridade sobre Deus. Muitos querem mandar em Deus, ordenar a Deus. Ordene ao diabo sair dos teus caminhos. Ordene ao mal sair dos teus caminhos, dos vossos caminhos, dos nossos caminhos. Porque o Senhor é contigo. Se passar pelas águas, não te cobrirão. Se passares pelo fogo, não te queimarão. Crês tu nisso? Crês tu nisso? Então viva essa fé sobrenatural. Viva essa fé sobrenatural, irmão. Terça-feira eu estava aqui mal. Mas naquele dia, eu acho que foi o dia mais que eu clamei aqui. Não sei se você percebeu. Do meu jeitinho, entendeu? Cada qual tem seu jeito de buscar a Deus. Um busca no espírito, no silêncio. Outro busca quietinho. Outro já dá os brandos de glória. Outro já grita. O daqui deu um glória no instante que eu falei, baixa um pouquinho aí, irmão. O culto está acontecendo lá dentro. Cada qual tem o seu jeito de quê? De buscar a Deus, irmão. Não pare de buscar a Deus. Não pare, não deixe de buscar a Deus. E não deixe de vir para a igreja. Não deixe de congregar, porque aqui é uma grande fonte, irmão. E se pararmos de vir, não é só vocês não, é eu também. É eu que eu falei aqui, para vocês é para mim. Se qualquer um de nós aqui parar de congregar, irmão, esfria, irmão. Adormece tudo, não tem força mais. Eu me preocupo muito quando eu observo isso.
em pessoas, porque eu já vejo já que vai acontecer de esfriar. Quem quer estar frio aqui? Quem quer estar quente aqui? Permaneça firme na fé. Nessa noite, tem algum irmão ou irmã que quer renovar sua aliança com Jesus, que quer confessá-lo como Senhor e Salvador da sua alma? Tem alguém aqui? Nessa noite, quer fazer uma aliança com o Espírito Santo, com Jesus, o confessando como seu seguidor? Se tiver alguém, só vir que a gente vai orar por você. Não deixa o inimigo impedir você, não. Lute, isso é hora de lutar, irmão. Porque você quer Jesus, mas o inimigo não quer deixar você vir até Jesus. Você deve lutar, guerrear, quebrar essa corrente. Por que eu falo isso? Porque comigo foi assim. Comigo foi assim. Eu tinha vontade de ser crente, de aceitar Jesus, mas o inimigo não permitia levantar minha mão. Era uma vergonha, uma timidez, era uma guerra, era uma luta. Eu querendo no coração, mas não tinha força para levantar e vir. Mas aproveite a tua oportunidade. Se não foi hoje, continua vindo para o culto, continua vindo para a igreja. Amém, amados? Fica de pé. Eu quero orar com você. Eu quero orar com você. Eu quero orar com você. Você quer orar comigo? Você quer orar comigo? Irmão, vamos orar expulsando a peste, irmão, da nossa vida, da nossa casa, da nossa parentela. É uma oportunidade. São 9h40. Já vamos estar encerrando. Mas é uma oportunidade que eu e você, que nós temos. Como diz o Salmo 91, vamos expulsar a peste, vamos expulsar a praga. Tem alguém aqui enfermo? Tem alguém aqui doente? Tem alguém aqui com dores? Tem alguém aqui sentindo a sua vida amarrada, com cansaço no corpo, vendo vulto, sentindo um peso na sua casa, no seu corpo, desanimado, com sentimento de incapacidade, de fracassado? Tem alguém aqui? Vamos orar, irmão. Ore comigo. Você precisa orar, expulsando o que? A peste. Você precisa lutar, expulsando o que? A praga. Vamos orar. Senhor nosso Deus, amado Pai, Senhor Jesus, está escrito, Pai, no Salmo 91, que o Senhor envia anjos, Pai, para nos guardar em todos os nossos caminhos. Mas já foi solicitado os anjos aqui, Senhor. Já foi convidado, meu Deus, os anjos aqui, Senhor. E eu creio que os anjos já estão neste lugar, meu Deus, acampada ao nosso redor, Senhor, porque já teve sinais que eles estão aqui, Pai. Então, meu Deus, o nome de Jesus, a autoridade que foi nos constituída, Pai, para expulsar os demônios, para expulsar as enfermidades, para expulsar as dores, meu Deus, de nossos corpos, de nossa casa, de nosso lar, de nossa família, de nossa parentela, igreja. Abre a tua boca agora e começa a clamar. Abre a tua boca agora e começa a orar. Começa a expulsar o mal da sua saúde. Começa a expulsar a enfermidade do teu corpo. Expulsa, igreja. Começa a lembrar agora da dor que você sentiu, da dor que você sentia, do mal que atacou o seu corpo. E começa agora a repreender sobre a sua saúde. Começa a repreender a virose. Começa a repreender a dor de barriga. Começa a repreender a ânsia de vômito. Começa a repreender as dores dos ossos. Começa a repreender o câncer. Começa a repreender a AIDS. Começa a repreender a dores de cabeça. Comece a repreender agora o mal que tem assolado a sua vida. Não aceite a peste do teu corpo. Não aceite a praga sobre ti. Consolando
Expulsa, igreja. Expulsa os demônios do meio da tua parentela. Expulsa os espíritos malignos no meio do teu lar, da tua tenda, da tua casa. Diga, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Na autoridade que há no nome de Jesus. Todo espírito maligno, todo espírito de cansaço, todo espírito de sono, todo espírito de esfriamento da minha vida, sai da minha vida, sai do meu corpo, sai da minha saúde, em nome de Jesus. Sai dos meus caminhos agora, em nome de Jesus. Todo mal, em nome de Jesus, diga: sai, estende as mãos, igreja. Estende as mãos em direção à tua tenda agora. Estende as mãos em direção à tua casa. Estende a mão em direção aos teus. Comece a orar pela tua casa agora. Comece a orar pela tua família agora. Ora pela tua mãe. Ora pelo teu pai. Ora pelo teu irmão. Ora pelos teus filhos. Ora pelo aquilo que Deus te deu, que Deus colocou sobre a tua vida. Vai orando, vai orando, vai orando. Vai orando, igreja. Vai clamando, vai determinando agora a quebra da maldição. A quebra da maldição no teu lar. A quebra da maldição na tua casa. A quebra da maldição na tua vida sentimental. Ora o Senhor, determina: eu não aceito o mal na minha casa. Eu não aceito o mal na minha família. Eu não aceito o mal na minha parentela. Todo peso, toda seta do inferno, sai da minha casa, sai dos meus parentes, sai dos meus parentes, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Joga as mãos e diga: sai, e não volte nunca mais, em nome de Jesus. Irmão, guerrei, lute, irmão, na tua casa. Guerrei na tua casa. Guerrei quando você sentir que o mal encostou, quando você sentir que a peste está querendo te atacar. Guerrei, lute. Bem forte para Jesus. Amados, seja sincero. Como você está se sentindo agora? Como você está se sentindo agora? Você está bem? Como é que está a tua saúde agora? Está sentindo dor aí agora? Está sentindo dor ainda? Está sentindo pesado ainda? Irmão, quando chegar nessa igreja, quando vocês entrar por essas portas, já entra dando glória a Deus, irmão. Já entra dando glória o quê? Vamos ser avivados, irmão. Vamos dar lugar para Jesus. Vamos dar lugar para o Espírito. Eu quero ser diferente, Jesus. Eu quero entrar por essas portas te dando glória. Vou passar para o apóstolo. 1 Coríntios 10:31. Que comais, bebais ou fazei outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Venha para os cultos para a glória de Deus, irmão. Vá para a sua casa para a glória de Deus. Coma, beba para a glória de Deus. Faça tudo para a glória de Deus, irmão. E lute contra o diabo. Lute contra o diabo, irmão. Luta. Guerreia. Bem forte para Jesus. E assim eu agradeço essa oportunidade. Você vai pegar na mão do seu irmão aí. Pegue na mão do seu irmão para o seu lado. Isso. A gente vai terminar assim. Espírito Santo, cante, vai. Meu Consolador. Isso. Espírito Santo, Ele sabe. Isso. E mesmo assim, porta com quem? Comigo. E mesmo assim,
vez. Espírito Santo é o nosso melhor amigo, meu consolador. Ele é o nosso consolador. Espírito Santo, Ele sabe quem eu sou. E mesmo assim, importa comigo. E mesmo assim, mora em mim. Eu quero ver vocês. Tu és santo, tu és santo. Só vocês. Mesmo assim